Bom dia, meninas, minhas amadas, amigas, artesãs. Vamos mais um vídeo. Agora eu vou ensinar como que faz etiquetas para valorização dos nossos produtinhos. Ó, eu fiz 2 modelinhos, eu aprendi na internet, eu fiz e super deu certo. Antes de fazer, eu fiz até um orçamento para ver como é que seria em valores, para mandar fazer, né? Só que eu achei um preço absurdo, então, fuçando na internet, eu achei esse vídeo mostrando como é que faz etiquetas. Então, vamos lá. Ó, primeiramente, o que nós vamos precisar, que é o essencial desse vídeo. É um pouquinho trabalhoso, mas dá para vocês encontrar em papelaria. Folha transfer. Ó, folha transfer. Eu fiz 2 tamanhos, A4 e A3. Vocês devem encontrar em papelaria folha naqueles pacotinhos. Já vem... Acho que, se eu não me engano, vem 10 em cada cartelinha. Custa em média, dependendo do lugar, 40, 45 reais, mas são 10 folhas. Bom, dependendo do tamanho do logo de vocês, dá pra fazer muitas etiquetas. Ó, se vocês derem uma olhada, a minha eu fiz 2, né? Porque depende dos produtos, então eu fiz uma pequena e uma grande. Vou mostrar a grande que eu fiz na A3. Fica melhor. Essa daqui, ó, desculpa pelo barulho, meu vizinho está reformando e eu aproveitei que a minha neném foi dormir e tô gravando esse vídeo. Então, vamos lá. Eu fiz uma grande, que é essa daqui, pra gente estar colocando em tiara ou em faixa, ou até mesmo em bico de pato. Aí eu posso colocar tanto a pequena. Isso também serve para quê? Como uma proteção na cabecinha do bebê. Porque a gente ou passa cola quente, ou passa silicone, ela fica um pouco durinha, né? Então isso daqui acaba, e também na emenda da costura da renda, ou da meia de seda, enfim. Dá pra fazer como se fosse uma proteção. Então fica assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Ou... essa aqui é o modelinho da grande, ó. Fica super fofo, o acabamento fica perfeito, fica super excelente. Assim a gente tá valorizando também o nosso produto, né? Com acabamento, ó. Eu faço prendedor de chupeta também. Ó, eu posso colocar dessa maneira ou dessa maneira que eu corto pra ficar melhorzinho o acabamento, porque... no caso desse prendedor de chupeta, eu costuro aqui atrás. Então dá pra eu fechar e finalizar com um acabamento mais perfeito. Então a gente vai precisar de folha transfer. Essa folha transfer vocês encontram em papelaria mesmo. Ou se na cidade de vocês tiverem lugares que faz transfers, aqueles de camiseta, essas coisas, vocês podem ir lá. Cada folha aqui em São Paulo... eu paguei, ó, numa 4, eu achei super caro, dessa vez, porque da primeira vez eu paguei super barato. Eles já me entregam pronto, assim, ó, porque se nós formos fazer em casa, eu já explico que é só um pouquinho diferente a gente fazendo em casa. Se a gente for nessas lojas que faz transfers, vocês chegam lá com o logo de vocês e pede pra fazer do tamanho que vocês quiserem, eles já imprimem pra você, então a folha já vem pronta, na cor que vocês quiserem. Lembrando, esse daqui, tá? Eu fiz todo em preto, porque a minha anterior eu coloquei rosa, tá vendo aqui? Ele fica um pouco apagadinho, eu achei que fica um pouco apagadinho. Então eu fiz dessa vez todo preto pra ficar mais valorizado, o nome ficar mais focado, porque ó, se vocês verem aqui, ó, o Fashion Baby tá mais destacado do que o Lolo. Então eu fiz todo o preto dessa vez. Mas isso também depende do logo de vocês. Eu fiz desse tamanho por causa dos meus produtinhos. Dependendo do produto de vocês, se for maior, aí dá pra
ficar mais vistoso, independente da cor, tá? A base que eu preciso para estar passando do transfer pra fita, eu peguei fita de cetim, tá? Vocês podem pegar tecido também, só que tecido não tem um acabamento em volta, ou então requer que você corte. Se você pegar um tecido grandão, de 1 metro, do tamanho de uma folha 4, você vai ter que cortar vários e isso dá muito trabalho. E como nós não precisamos de mais trabalhos, né? Então a gente tem que facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, é uma fita de cetim. Essa aqui tem a largura de um dedo. Eu acredito que é aquelas de, sei lá, meninas, eu esqueci de pegar. É tipo de 15 milímetros. Deixa eu medir aqui. Isso, 15 milímetros. Esse aqui é de gorgurão. Mas é só pra vocês terem uma base, tá? É aquelas fitas, que eu não sei onde coloquei a minha agora, mas é aquelas larguinhas assim, ó, tá vendo? Então, vocês pegando a de cetim, tá, meninas? De cetim. Não fiz o teste na de gorgurão para saber se dá. Então, eu peguei a de cetim. Vamos fazer uma suposição que essa aqui seja de cetim, tá? Como que nós vamos fazer? Ó, antes de mais nada, deixa eu só explicar mais uma coisa. Para quem compra folha transfer em papelaria, vocês podem fazer tanto no Word quanto no Excel, tá? Vocês podem colocar lá o logo de vocês, se vocês já tiverem, ou o nome. Eu faço no Excel, que eu acho que é super mais fácil, porque já tem os quadradinhos definidos, e ali eu já posso fazer a dimensão de quanto eu quero o tamanho. Por quê? Vai depender do tamanho que eu quiser lá, é o tamanho da minha fita, tá? Então, quanto maior o logo, maior a fita. Pra quê? Porque a fita de cetim, ela já tem esse acabamento em volta, tá? Então, lembrando sempre, quanto maior o logo, maior vai ser a fita que vocês vão precisar comprar. Eu fiz da largura mesmo de 15 milímetros para não ficar muito grosseiro o acabamento, pelo fato de ser acessórios infantis, bem delicado, tá? Então, vocês comprando a folha, vai fazer lá no Excel ou no Word, tá? Do tamanho de uma folha normal, como se você estivesse digitando um documento. Super tranquilo, acredito que todas sabem mexer em computador, ou se não sabem, conhece alguém que sabe. Super fácil mexer no Excel ou no Word. É só escrever lá o logo de vocês, ou quem não tiver logo pode ser só o nome. Por quê? Eu tentei colocar meu logo, né? Não sei se vocês conseguem ver. É tipo uma coroa, não, tipo um brasão com uma coroa. Eu tentei fazer a princípio, só que não saiu. E se eu colocasse preto, ia ficar muito carregado. Então, eu preferi tirar, que isso vocês vão pode fazer o teste a primeira vez. Vocês só vão ter certeza depois que vocês passarem para fita. Por quê? A cor no papel fica um pouco diferente da fita, tá? Então, eu preferi colocar só o nome mesmo. Aí vocês vão colocar lá na folha transfer para imprimir. Na hora de imprimir, vocês têm que colocar para imprimir o inverso, tá? Por quê? Porque a gente vai passar atrás do transfer, tem que imprimir lá na opção de preferências de impressora, imprimir inverso. Por quê? Porque quando a gente for passar na fita, na folha vai sair inverso mesmo, vai sair ao contrário, vai sair como se fosse um adesivo, sabe? Vai sair super ao contrário. Então, pra quê? Pra na hora que a gente for passar, o nome ficar certinho na fita, tá bom? Não esquece desse detalhe. Na hora que vocês forem imprimir, coloca a folha transfer lá bonitinho na impressora e aperta lá na opção imprimir inverso. Vamos fazer uma simulação, tá? Como a gente passa pro papel transfer. Passou pelo papel transfer, não vai direto na impressora e pega a folha não, porque está ainda a tinta, se for aquelas lasers, fica um pouco molhada ainda e pode ser que você borre o seu trabalho. Então deixa secar um pouquinho, um minutinho lá, você já tira, já tá seca. Então outro detalhe,
Quando vocês forem utilizar para estar passando para fita, ó, eu fiz com fundo preto. Aliás, a letra em preto ou rosa, ou vamos supor que você vai fazer um amarelo, um laranja, vermelho e tal. O fundo para que você vai passar tem que ser branco, tá bom? Branco, porque senão não aparece a tinta, tá? Então, vocês vão lá, comprar uma fita de cetim super barato, 10 metros num pacotinho, acho que se eu não me engano eu paguei R$3. Para imprimir a folha, que eu paguei na loja mesmo, eu paguei R$4 em cada 4. Você fazendo uma conta que você compre o pacotinho, vai ser quase o mesmo preço cada folha, só que eu já vim com a folha impressa e não tive o trabalho de ficar fazendo lá e tal, tá bom? Vocês fazendo em casa, tem essa opção. Se vocês tiverem alguma pessoa que faz transfer para camiseta próximo, é até melhor para você, tá bom? Então, vamos lá. Uma simulação. A tábua de passar, ela não pode ter nenhuma estampa. Nenhuma estampa. Se ela tiver alguma estampa, vocês colocam uma fralda, um pano liso, sabe? Um lençol, uma fronha branca de preferência, porque a fita é branca. Pode ser bege e tal. Por que eu tô falando isso? Porque eu errei, meninas. Porque um vídeo que eu assisti não me deram essas dicas que eu tô dando pra vocês. Eu tô passando porque eu passei por isso antes. Então eu errei pra poder... A gente sempre erra pra poder acertar, né? Então eu errei bastante no primeiro. Eu borrei a folha, eu coloquei a fita ao contrário, o nome saiu errado. Um exemplo, eu coloquei em cima da toalha, na hora que eu passei, grudou a fita e ficou tudo os pelinhos da toalha na fita. Coloquei em cima de uma base mais escura, né, do tecido, manchou toda a minha etiqueta. Então, sempre, de preferência, tecido liso, tecido, nem digo fralda, porque pode ser que venha algum pelinho da fralda também. Lençol, aqueles de malha, sabe? De não sei quantos fios, enfim, mais liso possível. O que não. E até mesmo acredito que aquelas tábuas que tem aquela manta que aquece, né? Aquela cinza lá, pode ser que dê e não passe a tinta, não fique escura a fita, tá? Isso eu tô falando para não ficar escura a fita. Eu vou até mostrar uma aqui pra vocês que ficou escura, ó. Eu passei em cima de uma base escura, eu não sei se vocês conseguem ver direito. Ela ficou manchada, tá vendo? Ela fica manchada, então a gente tem que valorizar nosso trabalho, né? Então a gente tem que fazer o mais delicado e com mais atenção possível. Então vamos lá. Vamos supor que aqui é a tábua de passar, eu estou com a folha, tá? O que eu fiz aqui? Uma fita de 15 milímetros, lembra? 15 milímetros. Eu tenho que fazer o quê? Para eu não pegar e colocar em cima e ir passando, o que eu fiz? Eu cortei no olhômetro mesmo, eu não medi, tá? Cortei e ficou uma tirinha assim, como se fosse do tamanho da fita, ó. Tá bom? Aí o que eu faço? Eu estico a fita de cetim, tá? Isso aqui é só uma simulação. Eu estico a fita assim, ó. E coloco a base que eu cortei. Eu sempre seguro, meninas, ó, vamos supor. Eu seguro sempre, vou começar daqui da ponta. Então, eu seguro, tá? O ferro tem que estar super quente, então cuidado. Cuidado com o ferro, tá? Ó, vamos, simulação. Então, tá super, super quente. Então, eu seguro, eu apoio. Eu não venho com o ferro, tipo, andando assim, não. Por quê? Sai do lugar da fita. Isso já aconteceu comigo também. Então, você vai apoiando e vai apoiando. E segurando pra fita e o papel não sair do lugar, ó. Vai segurando, segurando. Até que você vai chegar numa hora que o ferro ele já tá sobre toda a fita. Isso falando em tamanho A4, tá? Toda a fita. Vai segurar, segurar o máximo que der. Aí vocês pegam de novo, segura um pouquinho. Aí você volta aperta, né? E vai voltando com o ferro o máximo que você conseguir
fazer uns minutinhos. Nunca arrasta o ferro, tá, meninas? Sempre levanta e vai passando e apertando assim, ó, tá? Porque aí vai ficar um acabamento legal. Aí, vamos supor, deu certo, vai grudar a fita, tá? O papel na fita vai grudar devido à temperatura, vai grudar. Então, o que você tem que fazer? Vir na ponta, de preferência até mesmo onde você começou, ela vai estar mais colada. Então, vem na pontinha que você não começou e descola. Aí você vai soltando, devagarinho ou de preferência. Vai soltando devagarinho, devagarinho, devagarinho. O papel ele vai ficar todo branco. Pode ser que tenha ainda alguma tinta e tal. Isso é sinal de que você deveria ter ficado um pouquinho mais com ferro, que você poderia ficar um pouquinho mais com ferro. Mas se você vê que na sua fita ficou super legal, não tem problema, tá bom? Não põe de novo, porque não vai ficar no mesmo lugar, tá? Aí você pega, tira, joga fora e vai fazendo esses processos. Vários. Então aqui, ó, esse daqui eu cortei, que eu fiz o logo pequeno, tá bom? E esse daqui eu cortei pra vocês verem que eu fiz o logo grande. Sempre lembrando do tamanho da fita. Depois que eu fiz, vou passar, tá? Vou cortar. Porque eu já tinha feito no computador com uma distância mínima. Por quê? Porque eu aproveito mais a fita. Eu não gasto também na fita, tá? Pra vocês terem uma ideia, se eu fosse mandar fazer uma etiqueta dessa aqui, ó, bordada, eu fiz um orçamento de 5.000 etiquetas dessa bordada. Saiu R$600. Achei super caro pra gente que tá começando, não tem como fazer esse investimento ainda, tem uma série de outras coisas mais necessárias sem ser isso. Eu achei esse vídeo super legal, me ajudou muito e eu vi que funcionou. Funcionou, tá funcionando e minhas clientes têm adorado porque ela é de cetim, ela é super macia. E quando eu faço a faixa, por exemplo, isso aqui vai direto na cabecinha do bebê, onde vai a nossa costura. Então, na hora que coloca, protege, é como se fosse uma proteção, não fica nenhuma coisa assim, direto na cabeça do bebê, assim, como cola dura, sabe? Fica super legal, macio, fica liso, não tem nada pegando, assim, nem raspando. Então, esse, menina, é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu soube explicar direito da melhor maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário. Podem